Muito obrigado, você que está assistindo a gente. Esse é o programa As Melhores do Povo. E a gente vai bater um papo bem legal com a nossa queridíssima conterrânea, Manuela Azevedo, que eu vou colocar ela aqui na telinha para você. Olha que legal, que gostoso. Muito bom dia, Manu. Você está me ouvindo? Eu sou Valmir Ferreira, esse é o programa As Melhores do Povo. A gente toca as músicas populares de Óbidos e Paraense. E também o programa está voltado à cultura paraense de forma em geral, incluindo aí tudo, toda a diversidade, literatura, música, culinária e vários outros de manifestação folclórica. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Manu. Bom dia, Valmir. É um prazer estar presente com você. Que maravilha. Olha, Manu, você tem 16 anos. Qual é o bairro que você mora aí em Óbidos? Atualmente eu moro no bairro da Cidade Nova. A gente, assim, a sua presença aqui no programa As Melhores do Povo é para a gente conversar um pouco sobre um concurso que você participou da OAB, você tirou em segundo lugar. Eu queria conversar com você sobre o tema dessa redação. Também queria conversar com você, quero conversar com você e a gente vai passar aí para os nossos internautas sobre os projetos que você desenvolveu e que você desenvolve. Uma outra coisa, falar de poesias, né? Você tem escritos autorais, Manuela. Primeiro, o seu bom dia para as pessoas que já estão ouvindo a gente. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. É uma grande honra poder estar aqui hoje representando a minha cidade, Óbidos, e falar um pouco do meu trabalho, a qual desenvolvo ao longo de minha vida. Perfeito. Você está estudando atualmente no Instituto Federal do Pará, é isso, Manu? Exatamente, eu estudo no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Óbidos, e é uma instituição que tem contribuído muito para o meu aprendizado. Qual é o curso que você está fazendo lá e, de repente, outros jovens que estão assistindo a gente, que queiram estudar lá, o que tem que fazer? É difícil? Precisa fazer uma prova? Como é que faz para ingressar lá no Instituto? Na época que eu ingressei no IFPA, no início de 2019, eu ingressei por meio da análise das médias advindas do ensino fundamental. E eu ingressei no curso de agroecologia, que é uma ciência voltada à produção agrícola de modo sustentável, de modo ecológico. E eu convido a todos os jovens que estejam nos assistindo e que porventura estejam saindo do ensino fundamental e queiram ingressar em uma instituição de ensino médio, a procurarem os institutos federais. São instituições reconhecidas em todo o Brasil, instituições de qualidade, onde nós praticamos ensino, pesquisa e extensão. Então, vocês terão uma oportunidade brilhante em suas vidas. Manuela, eu aqui em Manaus, eu não sabia do concurso que a OAB estava promovendo. Como é que você soube desse concurso de redação aí na cidade de Óbidos, que o pessoal fala, pô, mas aqui é tão difícil chegar a informação. Na verdade, assim, as pessoas precisam também ter um pouco de interesse, né? Exatamente, Valmir. É uma questão mesmo de interesse. E no caso do concurso promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, eu soube por meio de do WhatsApp, um grupo escolar do IEF, no qual eu recebi o edital, e a partir disso eu me interessei e iniciei pesquisas sobre o referido concurso e fiquei atenta às retificações de data de submissão e até que eu consegui enviar a minha redação. Entendi. E qual foi o tema dessa redação, Manu? O tema do concurso, em linhas gerais, era o protagonismo juvenil, e eu atrelei a este tema central o tema complementar de cidadania e igualdade. Mas, em linhas gerais, tratava-se do protagonismo juvenil. Tá certo. Essa questão desse tema que você atrelou, que você colocou aí, cidadania e igualdade, você poderia falar para a gente como é que foi mais ou menos o conteúdo, né, em um lead resumido dessa sua redação? Qual o seu pensamento sobre Bom, isso? certo. Meu pensamento, quando eu tive ciência do tema, que se tratava de protagonismo juvenil e atrelei ao tema complementar de cidadania e igualdade,
é que, de acordo com o meu pensamento, o protagonismo ele está atrelado a esse exercício da cidadania, estando também relacionado à necessidade de igualdade nas oportunidades. Tendo isso em mente, eu escrevi a minha redação pautada especialmente no tema central, que era o protagonismo da juventude, e mostrei o quanto a nossa juventude tem poder de transformação e importância e capacidade de mudar os passos de toda uma nação. E, com base nisso, eu construí todo o meu texto, tentando mostrar o poder de transformação. Entendi. Você chegou a colocar alguns exemplos na sua redação sobre essa questão do protagonismo da juventude, de ter realmente o poder de transformar, inclusive, toda uma nação? A gente lembra aí dos jovens que pintaram, dos caras pintadas, que pintaram o rosto de verde e amarelo, inclusive foram dos itens que derrubou o governo Fernando Collor de Mello da presidência da República. Nessa sua redação, você chegou a colocar outros exemplos, ou então você chegou a lembrar disso daí? Embora tenha tido essas contribuições jovens em mente durante a história do Brasil, eu não citei especificamente algum episódio dessa história, mas eu citei uma frase do Papa João Paulo II, que, ao meu ver, reflete tudo o que eu pretendia passar em relação à juventude, a qual dizia que os jovens estão chamados a serem protagonistas dos novos tempos, e mediante a todas as contribuições, a todos os fatos, a todas as lutas levantadas pela juventude, eu pude construir o meu texto sem necessariamente citar um evento específico. Certo. Esse concurso que você participou, você teve ajuda de alguém ou você fez isso sozinha, calada, não falou nada? Como é que foi esse processo aí desse concurso? Eu fiz sozinha a redação, pois eu mantive segredo, até mesmo para meus professores. Embora o edital tenha sido enviado em um grupo escolar, muitos não deram total atenção. E aí eu peguei o edital, reli e fiquei atenta a todas as retificações e decidi que iria fazer uma tentativa. Então, comecei a construir todo um processo teórico com uma fundamentação para o meu texto e enviei sem mesmo repassar a um professor para uma futura revisão. Escrevi, revisei e enviei. Perfeito. Manuela, e como você conseguiu aí esse feito que não é fácil, escrever e colocar bem o seu pensamento para que outra pessoa que nunca lhe viu, nunca conversou com você, ler e entender aquilo que você está passando, principalmente falar do jovem como protagonista de um meio, de construir uma história, né? É difícil. Como é que você vai receber essa homenagem, esse prêmio? Tem algum tipo de premiação? Como é que vai ser? Você vai precisar, porque a OAB Brasil fica em Brasília, você vai precisar viajar para Brasília? Como é que é? Bom, primeiramente, levantando a questão de que você colocou do quão difícil pode ser repassar uma informação só por meio das palavras, mediante isso que poderia ser uma problemática, eu busquei conhecer sobre o leitura através de pesquisas e eu tinha ciência desta tamanha responsabilidade ao escrever um texto para a Ordem dos Advogados do Brasil. E eu busquei, então, repassar tudo aquilo que havia dentro de mim. Não busquei apenas basear-me em fatos teóricos, em fatos passados, mas em fatos atuais, no que acontece ao meu redor. E eu creio que assim eu consegui repassar a realidade nas minhas palavras. E em relação à premiação, eu recebi por e-mail, no mês passado, o certificado da redação e também estou aguardando a medalha que será enviada pelo correio. Anteriormente, antes da pandemia, nós iríamos até Brasília a uma visita na sede da OAB. No entanto, em decorrência de todas as circunstâncias, isso não será possível, mas estaremos esperando uma cerimônia online. Entendi. Eu queria que você
nos informasse, né, do dia, olha, Valmir, o dia da cerimônia online, não sei se de repente a gente vai poder participar como espectador. Eu gostaria de estar assistindo, porque, assim, eu estou muito feliz, né? Eu queria estar torcendo lá por você, quando chamarem o seu nome. Manuela Azevedo, da cidade de Óbidos. Nossa, isso daí eu realmente me arrepio todo. Eu fico muito feliz. Parabéns. Agora, para que você possa escrever uma redação, além de você ter usado aquilo que você vivencia, você ter usado um pouco do seu sentimento, daquilo que você está vendo no mundo atual, você fez pesquisa, né? Você leu, você foi buscar. Como é que isso acontece no teu dia a dia em relação a essa pesquisa em busca de conhecimento para que você possa ter conteúdo, Manu, para escrever uma redação? Porque não é fácil, né? Como é que se compõe? As pessoas que estão assistindo, como é que a gente compõe uma redação? De quantas partes é feita uma redação? Né? Como é que você busca todo esse conhecimento? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu apoio em relação à premiação. Será uma honra se vocês puderem estar presentes. E em relação à construção de uma redação, bom, isso depende muito da pessoa e do tema, da estrutura da redação. No meu caso, eu tinha uma estrutura dissertativa argumentativa para o texto, na qual eu deveria expor a minha opinião e argumentá-la. E a construção de uma redação, no meu caso, para esse tipo de texto, se dá por meio de uma observação da realidade, dos fatos atuais, e também de uma pesquisa feita especialmente pelos livros. Eu pesquiso, vejo título, autores, trechos que possam traduzir e retratar o que eu quero repassar ao meu leitor. Então, isso é algo muito variável, vai muito da pessoa, do escritor, daquilo que vai ser produzido. Mas é um processo muito único de cada um, mas é um processo importante para a construção de um texto. Toda pessoa que escreve, ela tem o seu processo de construção, seja ele mais básico ou seja mais aprofundado. Perfeito, Manu. Agora vamos falar dos seus projetos, né? Você participa e participou de vários projetos aí na cidade de Óbidos. Eu queria que você detalhasse um pouco mais para a gente, inclusive para dar exemplo. Existem pessoas, existem jovens, né, que estão na ociosidade e que têm a oportunidade de enganjar no projeto. Tem gente que não está estudando, mas esses que não estão estudando também têm outros projetos a serem realizados dentro do município. Qual o conselho, né, que você dá para esse jovem, você dando conselho, mais jovem de 16 anos, né? E quais são os projetos que você participa atualmente? Atualmente eu participo principalmente de projetos no âmbito escolar, mas em outrora já participei também do grupo teatral Getsemane, aqui da cidade de Óbidos, pois o teatro é uma das minhas paixões. E este também é um convite aos jovens obidenses que porventura estejam me ouvindo, de que participem dessas atividades, seja de grupos religiosos, grupos teatrais, grupos de música. A arte é uma das ferramentas que vem crescendo muito na nossa cidade, vem se expandindo. Então, nós já temos vários grupos artísticos em determinadas faces de produção. E, atualmente, os meus projetos escolares resumem-se ao campo das ciências naturais, a qual é baseado o meu curso. Eu tenho um projeto de extensão para serem colocados em prática junto à comunidade obidense, tenho um projeto de pesquisa e, em suma, eles se acercam do tema das ciências naturais relacionadas à produção agrícola, à implantação de sistemas e também a literatura, que é um dos projetos de extensão. Inclusive, eu aproveito para convidar toda a comunidade. É um projeto de extensão promovido pelos alunos e professores do IFPA Campus Óbidos, o qual tem por objetivo suscitar a literatura nacional e demonstrar, assim, a sua importância e a sua influência na nossa história. Entendi. E o seu Manuel e a Dona Maria, né? Qual a importância desse casal na vida da estudante Manuela? Os meus pais são uma das bases do Sul.
Os meus pais são uma das bases mais sólidas que possuo e eles são os meus principais incentivadores. Sempre me apoiaram, pois desde jovem sempre estive muito ativa na busca do conhecimento e sempre recebi o apoio deles, o incentivo, e creio que esta é uma das bases para trilhar um bom caminho. O apoio familiar é imprescindível, portanto, também deixo essa mensagem às famílias obidenses e manauaras que apoiem seus filhos nesta busca. Manu, a gente percebe, inclusive, você sabe que o Portal Obidência, ele cobre muitos acontecimentos na cidade de Óbidos, e a gente vê jovens, adolescentes envolvidos em drogas, em bebida, em farra, em festa, e eu percebo que você, Manuela, é muito técnica, até mesmo falando com a gente, você fala realmente com uma técnica, com uma disciplina. Mas, dá uma relaxada. Eu queria saber como é que é a Manuela nas horas vagas, né? O que a Manuela faz para se distrair, para levar a vida mais leve, né? Porque a gente percebe até pela forma realmente de você falar. Como é a Manuela? Canções amigas, a Manuela adolescente. Bem, a Manuela, nas suas horas vagas, não se distingue muito da Manuela mais profissional, mais acadêmica, não se distingue. Isso são características intrínsecas à minha personalidade. Mas eu sou uma pessoa que, quando me sinto à vontade, com meus amigos, familiares, eu gosto muito de falar, de debater sobre os assuntos, desde assuntos mais eruditos, como a política e a arte, até assuntos mais fúteis, mais cotidianos. Eu gosto muito, nas minhas horas vagas, de ouvir música, de ler leituras mais leves, mais cotidianas, e eu posso garantir que a Manuela das horas vagas não se diferencia, não se distancia da Manuela que está dando essa entrevista. Perfeito. Vamos falar de literatura? Podemos falar de literatura? Eu percebi que você gosta da escritora Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, Machado de Assis, leu a biografia da menina, da Anne Frank, leu inclusive O Príncipe de Nicolau Maquiavélico. Olha só, um mundo totalmente diferente em relação à técnica e à dinâmica desses escritores, né? Mas eu percebo que você gosta mais de ler aquilo que realmente as pessoas passaram, como, por exemplo, a Clarice, que veio de uma perseguição, né? O seu pai morreu, a sua mãe foi violentada fisicamente, fugiu do Holocausto, se refugiaram em alguns países até chegar no Brasil. E ela fala uma linguagem poética, apesar de ter passado tudo isso, né? Já a Anne Frank também é o mesmo tema, né? Ela conta toda a história que ela viveu, inclusive enclausulada no teto de uma casa, fugindo da perseguição. Realmente são histórias tristes. O Nelson Rodrigues, ele é um escritor que também vem dessa perseguição. Seu irmão foi assassinado porque publicou uma matéria de uma pessoa e ela matou ele. O pai dele se desiludiu com isso, virou alcoólatra e depois morreu. E ele passou a escrever sobre esporte, sobre vários temas, escrever teatro. E ele usa uma linguagem que na época era muito agressiva, falando de traição, falando de sexo, falando alguns palavrões. E o Príncipe, que ninguém quer saber de política. Você tem como falar um pouco de cada um? Por que você escolheu esses escritores? Bom, como você falou, é um mundo múltiplo, é uma visão muito holística, ou seja, cada um traz uma visão diferente, cada um desses escritores traz uma técnica de escrita e uma história de vida muito distinta entre eles. A Clarice Lispector, que iniciou a sua fala, é certamente a minha escritora preferida,
e a que eu muito estimo e admiro e que influencia muito no meu processo de escrita e na minha formação pessoal. A Clarice, ela tem, de fato, essa escrita muito profunda e muito poética, e é isso que me encanta, é isso que me fascina em relação a ela. E todos os seus contos, embora sejam suavizados pela poética da escrita, eles não deixam de trazer os certos fatos duros da realidade, eles não deixam de ser reais. Então, nós vemos que cada um desses autores escreve a sua realidade, apesar de que de formas diferentes, baseado no seu nível de intelecto, baseado no seu entendimento. A Clarice, ela traz essa poética e é isso que me encanta. Já a Anne Frank, é impossível compará-la devido à realidade de sua história, à veracidade de todos os acontecimentos. Então, como posso julgá-la e dizer que determinado autor ou autora é superior a ela? Obrigado. Problemas técnicos. Muito obrigado. Você estava falando de Anne Frank, é uma história surpreendente e verídica, né? Pode continuar? Isso. É como eu estava falando, ler o livro de Anne Frank é uma coisa que me fascina muito por ter a temática do Holocausto e por nós termos, ao lermos, uma visão da realidade pelos olhos de uma menina, pelos olhos de uma criança que ainda está ali no seu processo de formação, mas que vivenciou coisas que a maioria de nós não poderia nem imaginar. E aí chegamos ao Nelson Rodrigues, e o livro que eu tenho desse autor é O Beijo no Asfalto. Como você falou, Nelson Rodrigues, ele suscita questões muito polêmicas, especialmente para aquela época. Por exemplo, O Beijo no Asfalto, ele traz certas questões boêmias. Ele fala de uma possível homossexualidade, ele fala do possível beijo homossexual, ele fala ali de todas as temáticas que eram censuradas, especialmente na época da ditadura no Brasil, temáticas que seriam impensáveis para uma publicação. Mas isso também me encanta no Nelson Rodrigues, essa forma de não mascarar a realidade, de colocá-la crua e nua para o leitor, ainda que fazendo uso de alguns artefatos literários, de alguns elementos para suavizar ou para intensificar as temáticas ali tratadas. E aí, por último, mas não menos importante, temos O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que é um livro que eu li na versão compacta, mas que ainda assim me trouxe muitos conhecimentos, expandiu a minha visão, especialmente política, né? O Maquiavel, em contraste a outros autores, ele traz também uma política muito importante, muito fria, muito, de certo modo, real, mas eu creio que muitas das vezes as pessoas têm uma visão deturpada ou diferente da qual o autor quis repassar. Nós costumamos associar Maquiavel aos termos pejorativos da política. Entretanto, o seu livro permite mais de uma análise. Há pessoas, há políticos pelo mundo afora que dizem que o Príncipe é o seu livro de cabeceira, porque ao mesmo tempo que ele traz aspectos ruins da política, ele também pontua muito bem as qualidades de um político, de um príncipe. Então, muitos dos temas tratados por Maquiavel, eu também tive as minhas análises, as minhas impressões e reflexões, e tirei as minhas próprias conclusões e adicionei a minha bagagem de conhecimento. Então, esses autores, eles são diferentes, eles são complexos, distintos da sua maneira, mas algo que é irrefutável, que é inegável entre eles, é a sua importância e a sua influência nas suas épocas, nas suas literaturas e nas suas histórias. Perfeito, exatamente. Inclusive, Maquiavel, O Príncipe, é um livro indicado por vários professores universitários, né? Eu acho que é importante você saber ler o livro, né? Não ler o que realmente achar que ele escreveu, né? Mas ler e interpretar porque realmente é de fundamental importância. Manuela, profissionalmente, quando você crescer, você quer ser o quê na vida? Essa é uma pergunta que todos me fazem e a qual a resposta é muito mutável. Desde criança eu tenho vários sonhos e eles vão se interpelando ao longo do caminho. Quando criança eu queria ser médica, queria atuar na área médica, na medicina,
No entanto, esse sonho foi mudando, foi sendo aprimorado, e eu passei a me interessar principalmente pelas ciências sociais e também pela literatura. Atualmente, o meu sonho mesmo é ser uma professora, é estar trabalhando com o público, seja por meio de aulas ou palestras, ministrando ali e repassando todo o meu conhecimento, tudo aquilo que adquiri e também aprendendo, ganhando novas experiências. Tudo que é relacionado à área da comunicação, seja escrita ou falada, tem prendido-me muito nestes dias atuais. É algo que todos os dias eu acordo e penso, é isso que eu quero fazer da minha vida. Como tem uma frase de Clarice Lispector, que me recordei agora, de que ela diz que chega à conclusão de que escrever é o que mais deseja no mundo. E creio que, a exemplo de Clarice, eu também encontrei a minha vocação na comunicação, na fala, na escrita, na história, na ciência. Eu defendo muito a ciência, então eu creio que, independente da minha futura profissão, independente dos sonhos que virão, eu defenderei a ciência e a busca pelo conhecimento, pois seja da mais simples profissão à mais nobre, todas são influentes, todas são importantes e a todas o conhecimento é necessário. Logicamente, você é uma pessoa que tem um nível cultural um pouco diferente, porque está buscando isso, está buscando esse conhecimento. Sobre música, qual o tipo de música que você gosta de ouvir? Hoje a gente vê adolescente aí ouvindo aquelas músicas que a gente não consegue compreender realmente. A letra da música, ela faz sentido para você? Completamente. A letra da música é um dos elementos desta arte que mais me encanta. Como vocês já perceberam, eu sou muito encantada pelas palavras. As palavras têm um significado gigantesco na minha vida. Então, quando eu pego uma canção, especialmente os clássicos da MPB, Chico Buarque, Caetano Veloso, esses clássicos, eu costumo reparar muito na letra das canções e muitas trazem mensagens subjetivas que nos permitem uma interpretação muito além daquilo que é cantado. Os gêneros que eu gosto, me distanciando um pouco da juventude no geral, que geralmente ouve funk e outros ritmos, eu já gosto de clássicos da MPB, do pop internacional, esses os meus gêneros musicais. Tá certo. Eu me surpreendi quando o repórter do Portal Obidência, acho que foi o Henrique ou o Luiz, me disse: Valmir, eu conheci uma pessoa formidável. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Não conhecia. Ela é de Óbidos, passou aí no segunda posição no concurso da UAB. E ela me disse que tem mais de 140 autorais em poesia. Me conta como é que é essa história aí. Você realmente é uma poeta? Se considera uma poeta? Ou você brinca com as letras assim, por brincar? É interessante o que você falou mesmo. Eu, apesar de muitos me chamarem já por conhecerem meu trabalho e me considerarem uma poetisa, eu creio que esse meu amor às palavras transcende qualquer título, qualquer nomenclatura. Portanto, eu não me prendo e nem posso ter esta presunção de dizer eu sou uma escritora, eu sou uma poetisa. Não, eu creio Poxa vida. que eu sou uma amiga das palavras, eu brinco com as palavras para mim têm um significado enorme. Então, elas são o meu contato com o mundo e meu contato comigo mesma. Através delas, eu posso externar o que sinto, posso retratar o que vejo. Então, eu creio que essa parte da escrita, propriamente minha, não se pode reduzir a um título ou a uma nomenclatura, mas sim, a área que mais me encanta mesmo é a poesia. Eu gosto muito, eu tenho vários escritos que geralmente cedo à minha escola, escrevo para meus amigos, para meus familiares. Então, as pessoas que me conhecem em datas especiais. Puxa vida. Vamos torcer para que volte a conexão, né? Volte o sinal de internet. Pois uma das certezas que tenho na vida é que as palavras
são o melhor de mim, que esse amor pela literatura é uma das melhores coisas que eu tenho dentro da minha alma, então é o que eu busco levar ao mundo. E onde é que estão essas poesias para me ler, para me saborear isso daí? Onde é que eu posso acessá-las? Se existe alguma publicação sua, né? E qual é o tipo de tema que você geralmente gosta mais de fazer poesia? Bom, infelizmente, eu ainda não tenho uma publicação, nem mesmo um e-book onde você possa acessá-las. Eu tenho as minhas poesias documentadas, a grande maioria no meu notebook, no documento de Word, e também outros escritos que venho escrevendo ao longo dos dias. E em relação aos temas, isso é algo muito amplo. Eu creio que todos os temas, sejam bons ou ruins, eles podem ser retratados a partir da poesia. E eu creio que não me limitarei jamais a determinado tema, a determinado conceito de certo ou errado, pois eu creio que a poesia ela é uma arte que, diferente de determinadas partes do conhecimento, ela pode abranger tudo. Tudo que está ao nosso redor, tudo que está dentro de nós, é isso que me encanta. Então, eu tenho sobre diversos temas, tenho sobre a minha cidade, Óbidos, tenho sobre as belezas naturais, tenho sobre a natureza, sobre Clarice Lispector, sobre literatura, muita coisa. Todos os mistérios do universo, desde o céu até a terra, tudo me encanta e tudo vira poesia. Perfeito. Estamos chegando já ao programa, infelizmente, né? Mas a gente, de repente, pode voltar um outro período. E eu queria perguntar para você, qual é o livro que você está lendo atualmente? Você lê um livro ou você lê vários livros ao mesmo tempo? Atualmente, o livro que tenho lido mais com frequência é o livro da Clarice Lispector, Felicidade Clandestina, é um livro de contos, né, indo de encontro a essa admiração, a esse amor pela obra clariciana, é o livro que tenho lido. No entanto, de acordo com o dia, eu procuro ler autores mais duros em suas palavras, autores mais profundos, então varia muito. Eu sou uma pessoa que não me prendo a rótulos, a estereótipos. Certo. Eu vou vivendo a vida e deixando a vida viver em mim também. Tá certo. Manuela, o portal Obdense, ele é um portal que cresceu exatamente divulgando a cultura, evidenciando a cultura. Muitas coisas que estão aí, por exemplo, aqui em Manaus ninguém conhece a Manuela. A partir de hoje, com certeza, vão começar a conhecer, vão começar a prestar atenção na Manuela. E nós temos um espaço, a gente não cobra, se você quiser ter uma sessão no Portal Obdense, para você publicar as tuas poesias, publicar os teus pensamentos, publicar os teus contos, a gente pode abrir uma poesia, lá já tem, aliás, a gente pode abrir uma sessão, lá já tem a sessão do professor Carlos Vieira, que ele fala sobre a história de Óbidos. Lá nós já temos a sessão do professor Sidney Augusto Canto, que ele é historiador, inclusive é padre, é filho de Obdense, ele mora em Santarém. E por que não a gente criar uma sessão especial para Manuela, para colocar lá suas poesias, para que outras pessoas possam ler, para não ficar para si. A gente precisa, com o teu desejo de ser professora, né, de ensinar, de educar, então a gente... tem esse espaço, se você quiser, a gente pode falar depois, no particular, abrir esse espaço para que você possa, de fato, dizer, eu tenho publicado, está aqui, acessa, leva, está aqui o link, vai para você. A outra coisa, antes de terminar o programa, que a gente já estourou o tempo, já passou aí 15 minutos, eu queria que você declamasse uma poesia, se fosse possível, né, para quem está assistindo a gente. Claro. Peço apenas um minutinho, mas irei declamar uma poesia assim com todo o prazer. Perfeito. Tranquilo. Então, olha, a gente está falando aí com a Manuela Azevedo, é uma jovem obdense de 16 anos de idade, assídua leitora de Clarice Lispector, né, e de outros autores nacionais,
né? E também é poeta, tem mais de 140 inscritos, tirou em segundo lugar no concurso de redação da Ordem dos Advogados do Brasil e está conversando com a gente diretamente da cidade de Óbidos, a minha querida cidade no estado do Pará. Estamos chegando ao final do programa. Ela vai aqui declamar uma poesia, pediu apenas um minutinho, já está de volta, né? Então a gente vai ouvir, ficar com a Manuela nesses últimos minutos e depois a gente encerra o programa com as suas considerações finais. Estamos de volta, né, Manu? Obrigado aí por aceitar o desafio. Eu que agradeço. É uma poesia que um dos meus objetivos hoje nesse programa era apresentar ao público não somente a minha história, mas também a história daqueles em quem me inspiro, especialmente daquela em quem me inspiro. E por isso eu trago aqui uma poesia que eu espero que seja apreciada pelos entusiastas da literatura e que se chama Clarice. Como és bela, Clarice, como és sábia, és rosa, és sol, és tempestade e calmaria. Como tu compreendes a vida sem precisar entendê-la? Eu queria ler-te, Clarice, a vida inteira. És mulher de sérios traços, suaves palavras e intensos sentimentos. Ah, Clarice, te admiro a todo momento. Como és bela, Clarice, como me és familiar. Queria sentar-me à sombra para te ouvir falar. Esses teus olhos penetrantes, abrindo minha alma, és vida, és bela jornada, és imprevisível e, por vezes, de si própria cansada. És Clarice, és poesia e encanto, és liberdade e desejo, és muitas palavras e poucos sentimentos. Clarice, a ti esses versos vêm descrever em minha humilde visão. Tu és inspiração e paixão escrita. És tu, Clarice, a musa dessa poesia. Legal, né? Você realmente gosta de Clarice. É algo totalmente contra a correnteza. Hoje, para mim, me surpreende, né? Uma jovem de 16 anos, falo com toda a sinceridade no meu coração, gostar de uma escritora, onde a gente vê pessoas brigando por causa do Lula, brigando por causa do Bolsonaro, brigando por causa de política, brigando por causa de várias outras situações. A gente vê jovens idealizando esses youtubers da vida, essas pessoas midiáticas, né? Influenciadores digitais, pessoas que vão na frente de uma câmera, fazem 1 minuto de careta, dança, balança o cabelo e tem milhões de seguidores. Você tem quantos seguidores, Manuela? Eu creio que nem 1000. Não sou muito ativa nas redes sociais. Tenho poucos exclusivos. Senão não teria tempo de ler tantos livros, né, que você está lendo, não é isso? Olha, Manu. Exatamente. Prazer em conhecê-la. Muito obrigado por atender o Portal Obdense. Fico feliz. Vou te confessar, eu só, eu tenho 49 anos e tenho 12 anos, mais ou menos, de comunicação. E não tinha entrevistado jovem de 14 anos, assim como você. Os meus entrevistados eram pessoas acima da idade de 30 anos, de 25. E estava ansioso e um pouco nervoso. De repente, não ter a qualidade de entender, né, o que você falou. Mas, realmente, você está acima de muito que pensam os jovens de 16 anos. Então, eu acabei subestimando você, a sua personalidade. Você tem uma personalidade forte, sabe o que quer, entende aquilo que lê e não segue tudo que está escrito. Deu para perceber, você faz as suas interpretações. Muito obrigado, Programas Melhores do Povo te agradece de coração. Você é um exemplo, é uma contribuição para a juventude. Eu espero que nossos amigos e filhos de Óbidos possam, então, se espelhar naquela que tem a Clarice, a clareza, né?
como a sua autora mestre. Muito obrigado, um abraço para você, para sua família. Dê um abraço nos seus professores, estão de parabéns. Nosso orgulho, nosso instituto. Eu espero que o seu sonho realize. Você tem algum livro que você queira ler e que não teve oportunidade ainda, Manu? Nossa, são tantos clássicos da literatura que eu poderia citar agora, tantos mesmo, mas ainda que pareça mesmice, ainda que isso talvez não surpreenda, mas há um livro de Clarice que foi lançado, Todas as Cartas, que é certamente o meu sonho de consumo enquanto leitora. É um livro muito profundo, mas há muitos outros que eu gostaria, certamente, mas este, no momento, é o que soa mais alto no meu coração. Todas as Tardes, é o nome do livro? Todas as Cartas. Todas as Cartas. Isso. Tá certo, então. Então, muito obrigado. Se a oportunidade para você, se você quiser agradecer as pessoas que estão assistindo a gente, os seus professores, seus amigos. Muito obrigado, estou satisfeito, feliz da vida nesse domingo, 23 de maio. Muito obrigado. Bom, a palavra que define minhas considerações finais é gratidão. Gratidão a todas as oportunidades, a todas as pessoas, todas as conquistas que tive ao longo de minha trajetória. Hoje, de manhã, quando eu acordei, estava recordando todas as pessoas e todos os momentos que foram importantes e contributivos nesta minha formação e para ser a pessoa que sou hoje. Então, agradeço a todos, agradeço aos telespectadores que estão me assistindo, a você que dedicou parte do seu tempo, ao Portal Obdense, na pessoa do Valmir, por conceder nesta oportunidade de estar aí junto à comunidade Obdense em Manauara, contar um pouco da minha história, um pouco das minhas influências e trazer a vocês um pouco de todas as minhas paixões que venho colhendo ao longo da vida. Agradeço a todos, desejo um bom dia e que eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança. Como falei anteriormente, eu creio em dias melhores, mas se para isso nós mudarmos determinadas ações e pensamentos e fortalecermos de bons subsídios, apoiem seus familiares, apoiem seus amigos na busca pelo conhecimento, pois lembrem-se, os grandes saltos da humanidade foram dados a partir do saber. Agradeço muito. Bom dia, Valmir. Bom dia, Manu. Muito obrigado. Fique com Deus. Aquele abraço. O programa está terminando nesse momento e eu estou muito feliz mesmo, né, de ter falado aí com essa jovem obdense, nossa queridíssima Manuela, que, né, fez bonito, parabéns, maravilhosa, realmente é uma menina de futuro, parabéns aos seus pais, parabéns aí ao Instituto Federal do Pará, o IFPA Campos Óbidos, aos professores, e realmente nós temos aí uma semente que já germinou e que já deu frutos, tem 140, mais de 140 poesias, né? Tem uma cabeça super legal, conversa legal, fala bonito. Essa é a Manuela Azevedo, filha de Óbidos, segundo lugar no concurso nacional de redação da OAB. Que felicidade, né, gente? Então, vamos terminar aí com a música Náufragos,